Olá, professor. Espero que você esteja bem. Então, vou começar a apresentação do meu trabalho. Ele é baseado no padrão estrutural Decorator. Então, eu vou contextualizar primeiro, né, o que seria esse decorator, esse decorador. Ele é usado para adicionar funcionalidades a um objeto sem modificar o código original dele. Então, a gente pode pensar aí nesse problema que eu trouxe, que seria modificar uma frase, então, nesse caso, deixar ela maiúscula e com uma borda ao redor, sem modificar o, o código-fonte, né? A mensagem em si. Então, ele adiciona algo à mensagem sem modificar essa mensagem. A gente não mexe, então, na função original, porque se cada vez que a gente fosse adicionar, deixar maiúsculo, a gente mexesse na função original, isso ia causar um código confuso, difícil de manter. Então, como o decorator ele resolve esse problema? Ele cria um componente base, que é essa interface de struct aqui, que representa a ação principal. Então, é o texto sem a decoração. Aí, logo após, ele também cria os decoradores. Então, ele implementa a função sem os decoradores e implementa os decoradores. Esses decoradores, eles têm a missão de modificar o objeto principal sem mexer nele em si, né? Então, ele vai adicionar efeitos sem mexer nele em si. Ele adiciona funções extras ao que já está existente. Então, quais são as vantagens, né? Então, ele permite adicionar funcionalidades dinamicamente, ele evita herança múltipla, ele torna o código mais modular, né, e mais fácil de entender. Claro, além das vantagens, ele também tem algumas desvantagens, né? Então, ele acaba gerando muitos objetos encadeados, então um sequente do outro, já que ele só muda, copia a mensagem a cada decorador que a gente implementa. E ele também ele requer uma maior atenção do programador, de ter que estar ali observando e vendo as funções. Então, como eu falei, eu trouxe aqui um código simples que faz basicamente a função principal do decorador, que seria é, adicionar algo sem modificar o objeto. Então, eu vou executar aquele para você conseguir é, entender como funcionaria. Deixa eu adicionar aqui. Então, a gente vai ter uma frase principal, então vou colocar aqui Olá Mundo, que é a frase simples, sem nenhum decorador, e a gente vai escolher um decorador, então vamos colocar maiúsculo. E vamos mostrar o resultado. Então, ele foi na nossa frase principal, que está lá o objeto fixo, então ele não modifica isso, ele vai copiar e vai colocar o decorador. Basicamente, o que a palavra em si diz, né? Ele decora algo que já está feito sem modificar o objeto. Vou executar aqui um novo exemplo, agora adicionando a borda, por exemplo. Então, vamos digitar arquitetura de software. E vamos colocar em maiúsculo e colocar a borda. E vamos mostrar a imagem. Então, ele transformou em maiúsculo, então ele modifica, ele vem para modificar, mas sem alterar o objeto em si, como eu já falei e repeti algumas vezes. Mas a funcionalidade do decorator, ela é bem simples, né, o que ele se propõe a fazer, mas é algo que é bem necessário, né? Então a gente não quer ficar toda vez alterando algo e podendo causar alguma divergência, a gente só quer poder modificar aquilo. Então ele é uma solução bem utilizada e bem eficiente. Era isso a minha parte ali sobre o Decorator. Espero que tenha ficado claro o que ele faz. Acredito que talvez eu tenha repetido, né, algumas vezes, mas é porque a ideia dele é bem simples e também tenha conseguido compreender a partir aí do meu exemplo. Ele acabou sendo meio simples, né, porque a gente não tem muito tempo na apresentação, mas acredito que ficou bem fácil de entender. Muito obrigada.